A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, Amém. que para sermos usados pelo nosso Senhor para trazer uma Em palavra, nome de Jesus. uma palavra que vai trazer um conforto para o seu coração, que vai trazer um direcionamento, que vai te encaminhar, que vai mostrar a vontade de Deus para a sua vida. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Deus, graças a Deus, né? Estamos aqui felizes, né? Por mais uma vez poder estar aqui para compartilhar da palavra, né? Poderosa aqui do nosso Deus, e já convidamos também todos a estarem, né? Acompanhando com suas Bíblias, né? Sua agenda, seu caderno de anotação, e para que também, né? Possa depois também estar revendo, né? Visto que vai ser, né, gravada a mensagem, então você pode estar em outra ocasião, estar, né, vendo novamente, ouvindo novamente, meditando mais, né, com mais profundidade, no tempo mais oportuno, essa palavra, que é muito importante, né, e que Deus vai falar fortemente no teu coração em nome de Jesus. Amém? E até que para todos entendam que não estamos aqui para confrontar a crença de ninguém, para confrontar o que você crê. Estamos aqui para trazer a palavra de Deus, então por isso que é importantíssimo que você acompanhe na Bíblia para ver que tudo que estamos falando está embasado e é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não é mesmo, pastor? Amém. Vamos começar então? Sim. Vamos lá, nós vamos aqui da palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 1, e eu quero ler aqui o versículo 20, o versículo 20 e o 23. 20 e 23. Diz assim o 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Amém? Amém. Essa é uma palavra muito importante, né? Uma palavra de muito peso, que vai agregar muita coisa espiritual, né? Para todos aqueles que ouvirem, que receberem essa palavra, né? E nós estamos aqui crendo em nome de Jesus que ela vai chegar no teu coração, vai entrar no teu coração e vai prosperar no teu coração, porque a palavra do Senhor é assim, ela não sai, né? Da boca dele, do coração dele, né? Sem prosperar, sem voltar, né, ou sem operar, né, para aquilo que ela foi enviada. Então essa palavra vai ser enviada para o teu coração e há de prosperar no teu coração em nome de Jesus. Amém? Então aqui a palavra nos fala, o texto que lemos aqui, Romanos 1:20, fala que sobre as coisas invisíveis, né, as suas coisas de Deus, as coisas da divindade de Deus, o poder dele, né, se pode conhecer, ou melhor, desde a criação do mundo, né? As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, desde o começo da criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, a sua própria natureza, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, todo homem, todo ser humano, é bem lógico isso que vai ser falado, ele pode perceber a existência da criação de um Deus, né, pelas coisas que estão criadas, pelas coisas que existem, né, pela perfeição, né, por tudo que foi criado. Então a palavra mesmo já diz aqui, a palavra de Deus já fala, o próprio Deus falando que as coisas invisíveis, as coisas de Deus, do poder dele, da natureza dele, a divindade dele, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, Deus deixou toda a criação dele, toda a perfeição de tudo aquilo que ele criou, né? Exatamente para que a gente entenda e veja a existência dele. Saiba da existência dele. Nada é do acaso. Nada é do acaso. Nada se fez por acaso. Como lemos aqui, porque... versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, desde quando foram criados, desde a criação do mundo, desde o início da criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, Deus está provando, Deus prova para a humanidade
né, a sua existência, a sua divindade, o seu poder. E olha que coisa grandiosa que ele criou. E olha que coisa gloriosa que ele criou, né? Que hoje, em tempo tão avançado que nós estamos, de tanta ciência, tanta tecnologia, né? Mas assim, mesmo assim, tem tantas coisas que são ainda misteriosas, né? São mistérios, né, para o homem. Porém, as coisas pode-se entender e se ver claramente pelas coisas que estão criadas. Que ela não é a perfeição, né, do universo, do planeta, do Sol, né, dos astros ali, né, do Sol, da Lua, das estrelas, né, a sincronia de tudo do planeta, da órbita da Terra, isso tudo se vê, dá para se entender e se ver claramente pelas coisas que estão criadas, o quê? A divindade de Deus e as coisas de Deus, que são as coisas invisíveis. E a palavra de Deus fala que aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Deus, a gente não vê Deus, mas a gente sabe que Ele criou. Um dia isso tudo começou, um dia foi criado. Por isso que fala lá em Gênesis, no princípio criou Deus, céus, né, e terra. No princípio Deus criou, né, e permaneceu até hoje. Por quê? Porque foi Ele que criou. E permanece até hoje, por quê? Porque Ele criou e porque Ele determinou que permanecesse. Ele sustenta. Né? E Ele sustenta. E as coisas que nós estamos vendo, que nós vemos no mundo, as coisas do mundo natural aqui, do mundo físico, nós conseguimos entender e perceber do mundo invisível, do mundo de Deus, do mundo divino de Deus, da divindade de Deus, que teve o poder para criar o que é visível. Então seria muito ilógico, muito irracional da nossa parte dizer, não, foi algo do acaso, foi algo que foi a autocriação. Não, foi o Criador, né, que trouxe a criação, que fez a perfeição, o Criador, né, que criou a criatura, né? E aqui, isso é muito importante, e aqui no versículo 23, é interessante que a criatura tentou de alguma forma, a criação, os seres humanos tentam de alguma forma excluir a criação e a divindade de Deus do meio da criação. Mas é inevitável, é impossível abortar Deus daquilo que Ele criou, porque eles habitam naquilo que pertence a Ele. Eles existem por causa dEle. E aqui, como diz aqui a palavra, e mudaram, olha bem, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha só, o que é a imaginação do homem? Então, o homem que é corruptível, quer dizer corruptível, quer dizer limitado à condição de tempo, de vida, de tempo, né, de natureza limitada, temporal, né, temporária, né? Então o que acontece? O homem, ele quis trazer Deus para o seu mundo real aqui natural, para o seu mundo natural, né? E fazem imagem de um Deus. Fizeram Deus, quiseram com a sua imaginação, quiseram limitar a grandeza de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, né? E fazer Deus semelhante a um Deus o quê? A um Deus que ele é incorruptível, imortal, eterno, a um Deus corruptível, a um Deus limitado, a um Deus representado, a um Deus, né, semelhança de homem, semelhança de animais, que foi Ele que criou tanto o homem como animais. Então é uma coisa inconcebível, é uma coisa ilógica, né? Então olha bem, no versículo 22 ele vai dizer, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, porque isso é uma loucura. Isso é uma loucura humana. Isso é uma loucura. É uma loucura um homem querer assemelhar o Criador com a criatura. É uma loucura o homem querer trazer aquele que criou todas as coisas e limitar dentro da nossa criação e dentro da nossa imaginação, limitar ele, fazer uma imagem de mim, uma imagem de alguém, uma imagem de uma pessoa, uma imagem de um animal e dizer, ó, Deus está ali, né? Parecido com o fulano de tal, parecido com o ciclano de tal, parecido com tal animal. Não, Deus não está ali, Deus está em todo lugar, porque Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onisciente.
Ele está em todo o tempo, ele estava lá na criação, ele está hoje aqui no nosso tempo presente, nesse século 21, ele está aqui. Então, todas as coisas, né, que foram criadas desde a criação do mundo, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Estão criadas porque não é por acaso, porque foram criadas por quem? Pelo Criador. Então nós nunca poderemos abortar o Criador das coisas que estão criadas, não é isso, irmão Adilson? E aí aqui eu quero pontuar um pouquinho em cima dessa palavra que o Senhor utilizou, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, ou seja, a glória de Deus, o poder dele é invisível, nós não conseguimos ver, porém ele mostra isso para nós através disso que foi criado. E aí eu acho muito interessante que o Senhor pontuou aqui sobre a sincronia. Olha como é interessante o sol se pôr para a lua se levantar. A lua se pôr para o sol se levantar. Tem uma palavra no Velho Testamento, acho que é em Salmos, que fala que Deus colocou a areia por limite do mar. Para o mar não ultrapassar a areia. Então isso é ilógico para o ser humano. O homem, na sua capacidade limitada, ele não vai conseguir explicar isso. A ciência vem tentando explicar a criação do universo, a criação do mundo há séculos, há muitos anos mesmo. E eles nunca vão chegar numa teoria 100% certa, porque a teoria 100% certa é que Deus criou tudo. E o engraçado disso é que o homem tentou preencher esse espaço da sua mente limitada, criando algo para idolatrar no lugar de Deus, se colocando no centro da idolatria, colocando algo, como o pastor falou aqui, ilógico, que é idolatrar um animal, dizer, ó, Deus aqui. Não, Deus não é isso aqui. É impossível limitar Deus. É impossível limitar Deus. E até tem uma palavra aqui, ó, no versículo 25, ó, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Eles mudaram a verdade de Deus imutável, que é Ele quem criou. Qual que é a verdade de Deus imutável? Lá no livro de Gênesis, haja luz, criou o céu, Deus criou os céus e a terra. Essa é a verdade de Deus imutável. E mentira, porque eles ficam tentando achar algo para justificar a criação do mundo, sendo que Deus é quem criou. Essa é a verdade. Ele é o Criador. E aí o homem, como eu falei aqui, tentando preencher a sua limitação, o seu pouco entendimento, ele começou a adorar o Criador, a criatura no lugar do Criador. Ele começou a adorar a si mesmo, achando que por si mesmo ele poderia ter se criado, que por si mesmo... Aí vem aí o que a ciência coloca como a teoria da evolução, que o homem descende do macaco e... Gente, não tem lógica isso. Nós somos criados pelo Senhor. Nós somos criados por Ele, nós somos filhos dele, nós somos filhos dele. Deus é o Criador dos céus, Deus é o Criador da terra, Deus é o Criador de tudo que existe. Somente Ele, não há outra explicação. Não busque entender explicações vãs que vão confundir a sua mente. Olhe para Ele, olhe para o eterno. Ele é eterno. O homem tentou, como o pastor pontuou aqui perfeitamente, o homem tentou colocar Deus, limitar ele dentro da nossa cronologia, dentro do nosso tempo limitado, colocar Deus, transformar Deus em algo corruptível, transformar Deus em algo que tem fim, que se finda, sendo que ele não tem mais fim. Deus é eterno, Ele criou tudo. A sua palavra, o seu haja, que criou tudo, que deu vida a tudo. Ele é o Criador, não é mesmo, pastor? É verdade. Seu eterno poder, infinito poder, né? E é tão interessante que a divindade de Deus é tão atacada, né? No decorrer das eras, das décadas, da história da humanidade. A humanidade, ela tenta sempre atacar a divindade de Deus. Só que existe uma lei aqui, uma lei espiritual que... esse ataque é só para o homem se condenar mesmo, só para se condenar, só para se perder nos seus conceitos, nos seus ideais, né? Por exemplo, existiam muitos filósofos, né? O irmão falou ali as teorias, né? Que nem Darwin, né? Que levantou a teoria da evolução, da autocriação, e aí por diante, várias outras, né? Isso também outras gerações passadas. Então o homem, na verdade, sempre vai na sua mente, no seu raciocínio natural limitado, na sua vida corruptível, aqui no seu mundo corruptível, ele vai tentar
mostrar o quê? Suas ideias, seus pensamentos, seus conceitos, mas tudo isso, onde estão onde eles estão agora? Eles passaram. Onde Deus está agora? Ele continua. Entendeu? Eles não entenderam que esses homens que criaram essas ideias, eles passaram. Entendeu? Mas Deus está aqui. Tudo que ele criou está aqui. Então, as pessoas passaram. E se as pessoas tivessem se encontrado com Deus, voltado-se para Deus, poderiam também estar com Deus hoje. Agora, onde eles estão hoje? Não queira você saber. Mas, assim, o que importa para nós hoje é entender o quê? Que Deus, ele é um Deus do infinito. Deus é um Deus eterno. E se nós querer excluir Deus, né, da história da humanidade, do convívio nosso, do seu poder, é o poder dele que sustenta todas as coisas. Né? O homem, o mundo tem tantos poderes que dizem isso, aquilo, outro, mas na verdade o verdadeiro poder está em Deus. Deus, ele é o dono do poder. E tanto o seu poder foi demonstrado pelo seu poder criador, pelo seu poder de manter, de sustentar todas as coisas, seu poder também poder para renovar todas as coisas, né? Então as ideias, filosofias, teorias, quem criou tudo isso passaram, não permaneceram. Mas agora quem criou todas as coisas que nós vemos, que não passam, ele não passou. Ele não passou. Ele é eterno, né? Amém. Eu quero me utilizar, irmãos, aqui de uma passagem no livro de Atos, que Paulo estava no seu ministério, né? Ele estava junto com Silas, passaram por Tessalônica, passaram em Bereia, e aí eles chegaram em Roma, em Atenas, né? Perdão, chegaram em Atenas, na Grécia. Atos 17, eu quero me utilizar do versículo a partir do 16. Aqui vai estender um pouquinho mais sobre o que a gente está tratando aqui. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele a quem eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? Aqui Paulo, na verdade, ele dá um show, né, aqui pros
para o pessoal de Atenas, é que o Areópago era um centro ali onde eles se reuniam, né? Nessa época, e acredito que até hoje, existem muitos filósofos que saíram. Atenas, ali a Grécia, era uma potência de homens sábios aos olhos humanos. E aqui Paulo estava passando e viu muitos deuses que eles tinham. Eles adoravam muitos deuses, muitas imagens de homens, de astros, e sol, lua, estrelas. E aí ele viu um altar ao Deus desconhecido. Eles também tinham um espaço para adorar a Deus, só que eles não sabiam quem era esse Deus. E é esse Deus, ele diz para eles, que estou trazendo para vocês. É esse Deus que estou pregando. É esse Deus, o único Deus, o Criador do céu e da terra. E olha como ele se aprofunda nisso com eles. Ele não habita em templos de mãos humanas. Ele não pode ser comparado a uma imagem. Ele não pode ser comparado a um homem. Ele não pode ser comparado a um animal. Ele não pode ser comparado a madeira. Ele não habita em templos de mãos humanas. E ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Porque ele é autossuficiente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é autossuficiente. Toda a suficiência dele, ele mesmo se sustém. Ele não precisa que alguém venha tratá-lo, que alguém venha fazer algo para ele. Mas agora sim, você se pergunta, eu quero levar você a se perguntar o seguinte: mas se Deus é autossuficiente, se Deus é tudo isso que o irmão Adilson está falando, por que ele criou nós? Ele criou nós, irmãos, exatamente para termos essa intimidade com Ele, para sermos filhos dele, para sermos da família dele, e não para querermos limitar o seu poder, não para querermos ser o que Ele é, ou acima dele, ou como o pastor falou, excluir o Criador da criação. Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para sermos filhos, filhos amados. Ele nos criou, Ele nos redimiu da humanidade em que estávamos para vivermos com Ele. E eu vou mais além. Olha só, o 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Bem que Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque como o pastor falou aqui antes também, o haja dele, Ele criou, Ele tem o poder para suster, Ele tem o poder, é Ele que nos sustenta. Não somos nós que sustentamos Ele. Não somos nós que nos autossustentamos. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Sem Deus, estamos mortos. Sem Deus, não há humanidade. Sem Deus, não há vida. Ele é a própria vida. E Deus, ele não é um Deus assim, como é que eu posso dizer, controlador, que ele quer te forçar a estar com Ele. Não. Ele te dá a opção. Só que ele também te mostra, ele está mostrando aqui, que longe dele não há vida. Longe dele você vai andar perdido por esse mundo. Longe dele você vai andar como aqueles atenienses, cultuando e adorando um monte de coisas, sendo que Deus era um Deus desconhecido para eles. E é esse Deus que nós estamos tentando apresentar, o Deus que criou tudo, o Deus que quer ser seu pai, o Deus que quer mostrar o seu amor, o Deus que quer estar todos os dias, todos os momentos com você, o Deus que quer te tirar do momento de tristeza, o Deus que quer te abraçar, te consolar, o Deus que deu seu filho lá na cruz para te tirar da humanidade, das trevas, da morte, sendo que Jesus aceitou esse sacrifício por amor a nós. Por amor a nós. É esse Deus que estamos apresentando. O Deus que para muitos cristãos também é um Deus desconhecido. Porque, pasmem você, existem muitos cristãos que idolatram muitas coisas. Até porque a idolatria ela não se limita a uma imagem, ao adorar um homem ou adorar um animal, como a gente usa na palavra. A idolatria é qualquer coisa que eu coloco entre eu e Deus. Qualquer coisa que eu coloco entre eu e o Criador, entre eu e o poder soberano do Senhor, que é eterno, é uma idolatria. Não é mesmo, pastor? Exatamente, irmão. E essa palavra é muito importante, né? Porque nós olhamos lá para o mundo antigo, né? No tempo de Paulo, onde na Grécia, né? E aqui Atenas, que era a capital vamos dizer, da filosofia do mundo antigo. Da ciência. Da ciência, da sabedoria do mundo antigo. Mas ao mesmo tempo, Paulo via o que ele falava ali, que via passando ali, via os templos, santuários, né? As imagens que eles reverenciavam ali. E ele disse assim, né? Quando ele chegou no Areópago ali, quando foram ali conversar com os filósofos, né? Era um lugar na praça central onde os filósofos se reuniam para exatamente falar dessas filosofias, sabe? Esses assuntos vãos. E aí aconteceu o seguinte, Paulo pegou e falou assim que
passando, né, varões atenienses, em tudo vejo, um tanto, a tradução do irmão aqui, um tanto vós sois o que? Religiosos, aqui na minha tradução, supersticiosos. Eles tinham tanta filosofia, tanta sabedoria, mas tinham superstição, ao ponto de que? De eles têm uma carência de Deus, não tinham uma carência de Deus e não sabiam, tinham necessidade de Deus, não sabiam, e aí queriam fazer um culto a um Deus. Mas aí, como eles não conhecem o Deus Criador, aí faziam aquilo que a imaginação deles fazia. Então faziam ali dentro de uma imagem, né, de alguns deuses, tal, e chegaram ao extremo de colocar um santuário e colocar um título ao Deus desconhecido. Olha a mentalidade humana, olha a mediocridade da mente humana. Então eles, com tanta sabedoria, fizeram um santuário e intitularam lá ao Deus desconhecido. Então, quer dizer, estavam reverenciando, adorando, necessitando de um Deus que eles não conhecem. Mas olha que limitação isso, querendo limitar Deus a esse ponto, ao extremo, né? Mas aí Paulo, com muita sabedoria, por direção de Deus, então ele pega e vai falar, apresenta Deus para eles e fala assim, usando isso, né? Olha aqui, ó. Passando eu e vendo os vossos santuários, e achei também um altar, né, que estava escrito ao Deus desconhecido, esse que vós honrais, não conhecendo, é esse que eu vos anuncio, é esse que eu vou falar para vocês agora. O Deus que fez o mundo, que criou, que tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa. Agora preste bem atenção nisso, ó. Pois é ele mesmo que dá a todos a vida. É ele mesmo que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então é ele mesmo que dá a vida. Ele é o autor da vida, o doador da vida. Agora eles estavam querendo adorar um Deus que eles não conhecem, o dono da vida. Olha a necessidade do homem sem Deus. Ele começa a inventar, imaginar coisas, criar coisas, porque ele precisa de quem? Daquele que criou ele, que ele não conhece. E o que Paulo estava pontuando aqui era levar eles agora, esses filósofos agora, tirar eles dessa filosofia, dessas teorias e dessas idolatrias e levar eles a quem? Aquele que criou eles, que deu a respiração para eles, que deu a vida para eles. Então Paulo agora estava se utilizando desse título, né, que eles davam ali a um Deus que não conheciam, para anunciar esse Deus que conhece eles, que conhecia eles, que criou eles, que conhece cada um de nós, conhece você que está aí nos assistindo, você que está aí nos ouvindo, né, que deu a vida para você, deu a respiração para você, deu a respiração para cada um de nós, porque nele, Paulo disse, como disse, né, alguns de vossos poetas, que também tinham, além dos filósofos, tinham os poetas, né, nele vivemos e nele nos movemos. Ainda Paulo usa ainda também as poesias deles, né? Então, é uma coisa muito interessante, gente, preste bem atenção nisso, nós estamos falando de um Deus, daquele que dá a vida e a respiração e todas as coisas, ele que dá, toda a vida vem dele, a vida está nele, ele é o dono da vida. Então não adianta nós ficar imaginando, criando, elaborando coisas, formulando coisas, sendo supersticiosos, se apegando, vou pegar aqui nesse copo mágico, eu vou pegar aqui essa água mágica, não. Eu vou pegar o quê? Naquele que me criou, naquele que é Deus, naquele que é meu Pai, naquele que me deu vida, que me deu respiração. Eu respiro. Eu estou vivendo aqui porque eu estou respirando aqui porque ele me dá o ar para respirar. Eu tenho vida, eu tenho fôlego de vida aqui porque ele me deu a vida. Então é a ele que eu dou o quê? O meu louvor, a minha adoração, a minha devoção, porque ele é digno, porque ele me deu vida. Ele me deu o existir, ele me deu aqui um mundo, uma terra, né, um lugar para mim habitar. Então eu estou vivendo aqui no lugar que ele tudo criou. E agora cabe a mim dar a ele aquilo que é devido a ele, a honra e a glória, porque ele é o Criador. E eu sou uma criatura, eu fui criado por ele, tenho a vida, a respiração, né? E a vida que ele me deu. Então eu retribuo a vida que ele me deu, dando honra, dando glória e dando louvor a ele, em nome de Jesus, irmão Deus. É isso aí, e até tem uma palavra assim que não está na Bíblia, mas é uma palavra do meu coração, que o coração do homem tem um buraco, tem um espaço certinho para o tamanho de Deus. Sim. O homem nunca vai conseguir ser feliz sem preencher esse espaço no seu coração, que só pode ser preenchido por Deus. E olha como é interessante, a palavra que nos fala, olha só, Paulo falando para eles, né?
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus, ele não habita. Eu vou criar uma casa aqui, vou dizer Deus está aqui. Eu vou criar uma... Chame do que você quiser. E vou colocar aqui dentro uma imagem, o que seja, e vou dizer, ó, Deus habita aqui. Aqui é a tua casa. Ele não vai habitar aqui. Sabe por quê? Porque ele só habita em templos feitos pelas mãos dele. Quais são os templos feitos pelas mãos dele? Nós. Eu sou a casa que Deus quer habitar. Você é a casa que Deus quer habitar. Ele não quer habitar em 4 paredes e deu. Não. Deus quer habitar no seu coração. Deus quer habitar na sua vida. Você é a casa de Deus. Dentro de você, no seu coração. É com você todos os dias que ele quer estar. Ele não quer estar olhando para tijolos. Por isso que não tem como você limitar Deus. Não tem como o homem querer limitar Deus. E continuando ali o que ele fala também no 29, ó. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, que o Senhor Todo-Poderoso é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus, eles muitas vezes tentam limitar Deus a um pedaço de ouro que seja, que vão lá, trabalham, queimam, derretem, montam uma imagem e dizem, esse é Deus. Não tem como. Deus não se limita a isso, irmãos. Deus não se limita a esse pedaço de ferro. Deus não se limita. Deus é muito maior. Ele é o eterno, ele é o divino, ele é o poderoso. E isso quem está nos falando é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor revelada. Não é um homem falando para você, é o Espírito Santo através de um homem, através da sua casa, falando para você. Ele quer que você seja a casa dele, ele quer que você seja o santuário. Não seja como os atenienses que adoravam a um Deus desconhecido. Conheça ele. Ele quer ser conhecido na sua vida. Ele quer se tornar conhecido para toda a humanidade. O problema é que a humanidade tem um costume muito engraçado de estar sempre tentando fugir do Senhor, né? Sempre tentando fugir. Mas ele, como um bom pai, ele está sempre ali com os braços abertos, esperando para que os seus filhos venham e sejam conhecidos dele e o conheçam e vivam com ele, não é mesmo, pastor? É. Eu vejo que de alguma forma, na verdade, o homem ele tenta encontrar uma razão, um sentido para a vida, né? Mas ele tenta buscar nas coisas, né? As coisas só mostram a existência do criador das coisas, entendeu? Do doador da vida. Então a nossa vida, o que nós podemos fazer de melhor, né? É com a nossa vida honrar aquele que deu a vida, né? O que nós podemos fazer de mais prudente, mais coerente, é saber que nós não podemos limitar aquele Deus que é ilimitado, que é infinito, que é eterno, que é o Criador, que é o onipotente, onipresente e que permanece para sempre. E o melhor que eu posso fazer, o mais prudente que eu posso fazer é abrir o meu coração, né, e ter uma vida, né, de gratidão a Ele pela vida que Ele me deu, pela respiração que Ele me dá, e não limitar Ele a uma imagem corruptível, a um padrão de vida corruptível, querer trazer Ele para o nosso padrão, para o nosso mundo aqui físico, natural, corruptível, passageiro, dentro de uma imagem, dentro de uma casa, dentro de uma coisa. Não, Ele é tudo. Ele é Deus. Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus onipotente, onipresente. Deus Emanuel. Exatamente. E Ele só espera uma coisa, que a gente, agora como Paulo ali anunciou, né? Ele anuncia em todos os lugares, né? Que todos venham o quê? A se arrepender. Se arrepender do quê? Daquilo que falamos mal dele, julgamos ele, criticamos ele, ignoramos ele. Só se arrepender disso. E ele prontamente vai o quê? Vai nos acolher, vai nos receber, vai nos abraçar, vai nos amar, porque ele nos dá a vida e ele quer nos conservar em vida. Ele não quer nos castigar com morte. Ele não quer condenar você à morte. Ele quer te dar a vida. Se você está com falta de vida, Ele quer te dar mais vida. Se você está com falta de alegria, Ele quer te dar mais alegria. Se você quer encontrar o sentido para a vida, Ele é o sentido da vida, né? Então Ele é que dá vida a todos, a respiração a todos, é nele vivemos, nele nos movemos, está bem perto de cada um de nós, está bem pertinho de você aí, bem pertinho de cada um de nós. É somente nós abrir o nosso coração para Ele, né? E Ele mesmo sendo infinito, Ele ainda com seu amor, né, infinito, ainda nos envolve, nos abraça, né, e nos toma para si, né, na sua humildade, no seu amor, Ele ainda vem, né, e nos agracia, né, com a sua maravilhosa presença,
né? E isso é maravilhoso, né, irmã Dilce? E eu quero até me utilizar aqui exatamente da mesma forma que Paulo expressou isso para os atenienses. O que ele expressou? Ele expressou o que estava errado. Ele mostrou o que estava errado. A forma que estavam olhando para Deus era errada. Estavam olhando para Deus desconhecido e colocando outros deuses entre Deus e o homem. Ou colocando até o homem como centro da criação, como o Criador. E aí Paulo mostrou o erro. Tudo bem, perfeito. Mas ele deu a solução. E qual que foi a solução? Olhando 30. E Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Por que ele não levou em conta? Porque ele sabia que o homem estava perdido na sua própria sabedoria limitada. E ele sabe que o homem se perde na sua própria sabedoria limitada. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Por quê? Porque tudo que Deus mais quer é abraçar o homem como seu filho. Ele não tem o homem como inimigo, por mais que muitas vezes o homem coloque Deus como seu inimigo, ele não pensa assim. Deus ele tem uma mente muito mais evoluída do que a nossa. Deus é Deus. Não tem como explicar Deus, não tem como, com palavras. É apenas com gestos e com sentimentos conseguimos explicar um pouquinho do Senhor. Então, por mais que o homem muitas vezes queira ter Deus como inimigo, Deus não vê dessa forma. Deus ele não olha para o tempo da ignorância do homem. Porque tudo que ele mais quer é pegar o homem como filhinho. Basta que o homem... Aqui é o que eu falei. Paulo mostrou o erro, mas aí Paulo mostra a solução. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam das suas más obras, se arrependam da sua vida longe dele, se arrependam, como o pastor falou aqui, de muitas vezes olharmos para Deus de uma forma errada, olharmos para Deus e colocarmos ele dentro da nossa caixinha, dentro da nossa gaveta, dentro de um espaço e dizer, Deus, aqui é o seu lugar. Não, ele não quer isso. Deus ele quer ter uma intimidade muito maior com você. Não limite o Senhor. No limite, só se quebrante, se arrependa. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Ele não quer que o homem veja ele como um inimigo ou como um ditador. Ele não quer isso. Ele quer que o homem veja ele como Criador e como Pai. Não é mesmo, pastor? Amém. Amém. Vamos orar então, né, irmão? Era isso aí, irmãos, que queríamos trazer. Essa é a mensagem que trazemos nesse vídeo. Que você entenda que você foi criado pelo Senhor. Há somente um Deus. E Ele quer se apresentar, se manifestar na sua vida e quer que você seja como um filho para Ele. Porque Ele te vê como um filho. Ele não te vê como um inimigo e não quer que você veja Ele como um inimigo ou como um Deus desconhecido. Não, Ele quer que você veja Ele como um Pai e que você conheça bastante Ele. E vai em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, Sim, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra, e oramos para que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento, possa estar, meu Deus, em nome de Jesus, abrindo os olhos, Senhor, e os ouvidos espirituais de quem nos ouvem agora, de quem nos assistem agora, em nome de Jesus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, esta palavra, Senhor, seja, meu Deus, recebida, seja em nome de Jesus, compreendida, Senhor. Sim, em nome de Jesus, Espírito Santo, testifica-se da Tua palavra, que esse coração, meu Pai, que carece, que anseia, Deus, por vida, aleluia, em nome de Jesus, que ele receba, que ele encontre em Ti, Senhor, a vida, porque é Tu, Senhor, que dá a todos, Senhor, a vida, a respiração e todas as coisas. Concede, Senhor, a cada vida que, Senhor, que nesse momento anseia por vida, anseia por Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que assim seja, Senhor, para a Tua glória nós oramos, Te pedindo e Te agradecendo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Fiquem na Deus paz do abençoe Senhor a todos, Jesus Cristo. em nome de Jesus. Amém.